E agora a gente consegue ver com o pórtico e todas as forças que já estão aplicadas aqui, fica muito mais fácil a gente já calcular as reações de apoio e os esforços solicitantes desses trechos retos. Então, até as reações de apoio, a gente já tem todas as consolidadas aqui. Vale notar que os 75 e 55 eram positivos, então a gente desenha eles num resultado geral, assim, no mesmo sentido que a gente adotou, mais o 35, né, nos dois casos, o VA e o VA e o HA, eles eram negativos, então a gente só inverte a orientação da tinha, né, do nosso vetor aqui. Então, pegando esse pórtico aqui como um todo, o próximo passo para a gente resolver esses esforços solicitantes é justamente fazer esses diagramas aqui. Como aqui tem um trecho curvo, né, geralmente a gente faz da esquerda para a direita, ele está atrapalhando um pouco. Mas para a gente já pegar direto desse ponto a esse ponto, esse aqui é um trecho reto horizontal, então é muito prático, né, a gente consegue calcular esses diagramas aqui de uma maneira mais direta, de uma maneira mais fácil se a gente fizer esse transporte. Então, pegando daqui para cá, a gente vai ter que transportar primeiro as forças e depois os momentos dessas forças ou os momentos que são concentrados para esse polo. Então, pensando aqui, o que é esse transporte, por assim dizer, de uma maneira mais intuitiva? É a gente eliminar um trecho da barra e a gente pegar todos os esforços que estavam sendo aplicados nela e reaplicar aqui para trazer ali uma barra equivalente só para esse ponto, né, com as forças que sejam equivalentes, mas que não tem esse trecho atrapalhando a gente, por assim dizer. Então, já pegando aqui o transporte em D. Naturalmente, aqui no ponto D, existem duas forças sendo aplicadas pontualmente. Então, a de 60 para cima e essa de 20 para a esquerda. Então, vou desenhá-las aqui da mesma maneira, né? Esse 60 aqui para cima e esse 20 para a esquerda. Mas, como a gente orienta aqui, a gente repara, existe esse 35, esses dois 35. Então, eu vou ter que desenhar um 35 para cá também e um 35 para baixo. Agora, geralmente a gente também tem que pensar nos momentos que essas forças causam. Mas, nesse caso, até por aqui ser uma articulação, não vai ter nenhum momento que essa barra vai transferir para cá. Então, aqui o momento tem que ser zero. Por isso, é um dos métodos para a gente assumir que aqui não vai ter momento. Mas, pensa aqui também que existe um momento de 35, uma força de 35 e um braço de 4 causando um momento aqui para cá. Então, vai ter um momento de 140 nessa orientação. Mas também tem essa força de 5 puxando aqui para baixo. Então, ao mesmo tempo que tem um momento para cá, tem um momento que está para cá. Então, esses dois momentos eles vão se anular. Ou seja, tipo, ao mesmo tempo que tem aqui esses momentos, aqui depois vão se zerar. Então, fica muito mais fácil a gente calcular. A gente vai fazer aqui uma analogia, né? Pensando que uma força de 20 com uma força de 35 vai resultar numa força de 55 saindo aqui da barra, né, no ponto D. E também esse 35 para baixo, com esse 60 para cá, vai né, implicar numa força de 25 aqui para cima. Então, isso daqui é a primeira maneira de a gente pensar para resolver esse trecho aqui, né, que vai do ponto D até o ponto E, por assim dizer. Esse seria esse ponto aqui. Então, já que esse trecho é a mesma coisa que é para cá, agora a gente usa as regras básicas, né, da orientação que a gente adota para desenhar esses diagramas, para a gente desenhar na primeira reta. Então, aqui só desenha a planta, né, o porco, enfim, que a gente tem que desenhar como uma base, a gente desenha em cima deles. Geralmente esse desenho até já vem na prova. Aqui o da normal, aqui o da cortante e aqui o do momento. Então, para esse primeiro trecho, tem uma força de tração de 55. Então, na orientação, ela vai ser uma força positiva, porque ela é de tração. E eu vou desenhar ela aqui. Esse é uma força constante, né, de 55. Então, aqui ela está constante. Mais, para indicar a orientação, mas aqui a gente coloca sempre o sinal do lado. Então, mais 55, que é quanto vale, né, esse esforço. No mais também, existe essa força de 25. E você pensar que aqui, né, seria uma ponta solta da barra, você tem o seu braço assim e uma força que está girando essa ponta solta no sentido horário. Então, até a gente pode ver, né, que está girando ela para cá.
aqui, fazendo esse movimento no sentido horário. Então, a gente considera que essa força cortante de 25, ela vai ser positiva também, e ela vai ser constante para toda a barra. Eu vou desenhar ela aqui também. Sempre lembrar de colocar o sinal, independente se for positivo, na cortante e na normal. E, por fim, as regras, né, que são um pouco mais práticas de a gente fazer, a gente tem que pegar a área acumulada e desenhar ela no momento. Então, até quando a gente pega as equações diferentes de equilíbrio, isso é uma delas, né? Quando o momento, na verdade, a força constante vai mas na prática, então, a gente tem que pegar esse 25, que é a única força que vai causar um aumento, porque ela é cortante, ela é perpendicular aqui à barra, e ela está puxando, está acionando a parte de baixo da barra. Por quê? Se a gente pensar que essa força está para cima, ela vai meio que alongar a parte de baixo. Então isso é uma tração, que a gente chama embaixo. E na regra, né, do momento aqui, a gente está desenhando sempre um momento do lado que traciona, por isso até o momento ele não vai necessitar do sinal. Então, aqui o momento ele é zero, até porque tem a articulação e não tem nenhum momento concentrado aqui. E ele vai crescendo, né? Porque é uma força que está constante, ela só aplicada aqui e o braço é o que está crescendo. Então, vou desenhar aqui ele crescendo para baixo, sempre, que é onde está tracionando. Isso aqui é um trecho reto, né? Uma reta. E o ponto aqui vai ser tipo, todo o acumulado dessa área. Então, essa área é de 4 metros aqui e 25 de altura. Para você entender quanto vale esse carregamento, ou melhor, quanto vale essa força cortante. Então, aqui ele vai ser de 100. Aqui é um 100, né? O ponto de 100 ao final dessa barra. Agora, se a gente observar também, esse trecho aqui, né, do ponto B até o ponto E, ele é um trecho solto, né? Tipo, aqui é uma ponta, então a gente consegue calcular ele diretamente sem depender disso aqui. É sempre bom você identificar esses trechos que eles são pontas aqui, porque daí você já vai direto indo pro meio e chegando nas partes que importam. Esse ponto E aqui, ele é um pouco mais chatinho da gente trabalhar com ele. Então, a primeira coisa que a gente consegue identificar é que tem um momento concentrado, uma força só para cima, né? E não tem ali uma força de cortante. Então, nem que seja para cá, nem para cá, né? Para esquerda, para direita. E como a gente está comprimindo, né? Vai ter uma força aqui de menos 75. Vou desenhar aqui desse lado, mas não tem um lado muito específico. Então, aqui menos 75. Já que eu falei que não tem cortante, geralmente faz 2 tracinhos e adota como zero, então isso aqui, né, representa que não tem cortante. E o momento, ele é de 30 aqui, então tem um momento constante de 30. E se você pensar que o seu braço, né, é a barra, sempre o braço direito. Esse momento, ele está girando a barra aqui, então sua mão está fazendo esse movimento aqui para cá. E ao mesmo tempo, o seu polegar está saindo da lousa. Isso aqui indica que é um momento ele é positivo no primeiro lugar, mas também que ele está tracionando esse lado aqui, ó, esse seu lado do seu braço, ele tracionando então esse lado da barra. Então você vai ter que desenhar quando um momento aqui embaixo, já que ele é constante aqui no ponto de aplicação, ele vai ser constante de 30 para toda a barra e ele vai ser desenhado do lado esquerdo. Até geralmente a gente adota esses tracinhos para deixar um pouco mais fácil do lado que está sendo para ver, né, o lado que está aplicando no momento. E uma vez que a gente já tem 2 trechos, a gente fez super rápido aqui, a gente tem que pensar um pouco mais no ponto E. Então, ao mesmo tempo que a gente tem algumas forças que estavam aqui em D, agora a gente vai desconsiderar tanto esse trecho quanto esse trecho da barra, para ficar um pouco mais fácil da gente ver, pensar que esse aqui não existe, mas que a gente faça ali uma analogia, então trazendo todos esses carregamentos para um ponto só e fazendo com que a gente considere e ache uma ponta para que a gente faça esse carregamento, né, esse diagrama de uma maneira mais fácil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas forças, né, no ponto D, então desconsidera o resto, a gente pega daqui para cá. Vou desenhar de novo esse 55 aqui para a esquerda e também esse 25 para cima. Agora, o que a gente tem que avaliar novamente
se tem alguma força sendo aplicada pontualmente no ponto E, não tem, então não vou desenhar nada aqui. E também, agora tem embaixo só, né, que a gente tem que ter ao mesmo tempo as coisas de baixo. Então, vai ter esse aumento de 30 e essa força de 75. E daí, uma vez que a gente já traz todas as forças que estão aqui explícitas, a gente tem que pensar também numa situação que está implícita. Então, não é tão óbvio que algumas forças aqui, elas vão gerar um momento nesse ponto E. Então, nesse caso, o 20, ele está na mesma linha, né, aqui desse ponto E. Então, como está a reta suporte dessa faixinha de 20, está passando pelo ponto E, o momento que ela vai causar nele, no polo E, vai ser zero. Analogamente, a gente tem 65, que está passando por esse ponto E e ao mesmo tempo não vai gerar um momento, como a gente pode ver aqui, né, que a força cortante é zero, então essa normal também vai gerar. Logo, então, a única força que a gente teria que considerar é esse 25, na verdade. Então, a gente pode até ver que ele está sim causando um momento de 100 nesse ponto E e está girando no sentido anti-horário, então para cá. A gente desenha para cá também, aí fica um pouco mais intuitivo, então pensar que existe um momento para cá de 25, né, que é essa força, vezes o braço, que é 4. Então, um momento de 100. Aqui ficou com bastante coisa, mas a ideia é justamente a gente simplificar somando essas forças. Então, a gente vai achar que existe um momento de 70 para cá. Na horizontal, só vai ter uma força de 55 saindo da barra. 55. E também vai ter essa força de 100 para cima, né? Somando esse 25 com esse 75. Uma vez que a gente tem aqui esses dois desenhos, olhando um pouco mais para a situação como um todo, a gente enxerga aqui só o trecho da direita da barra, né? Esse forte fica inclinado. Aqui a gente tem que prestar um pouco mais de atenção antes de desenhar esses três esforços solicitantes, justamente porque a gente tem que ver, né, no novo sistema de coordenadas uma nova orientação, dado que ele está inclinado. Então, vale destacar aqui a questão dos ângulos, né? A gente tem aqui um ângulo que eu vou chamar de alfa. E aqui no desenho, né, a gente tem que esse segmento vale 3, esse segmento vale 4. Então, eu vou deixar anotado aqui no canto também que o seno de alfa ele vai valer 0,6 e o cosseno de alfa vale 0,8. Porque aqui é 3, né, dividido por 5, que é o todo, e aqui é 4 dividido por 5, que é a hipótese. Então, tendo esses dois valores, fica um pouco mais fácil a gente fazer as contas, só deixar anotadinho aqui, e a gente já sabe onde que é o alfa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um alfa aqui, a gente pode desenhar um alfa indicando esse ângulo aqui. E pensando que aqui, essas duas linhas, né, elas são horizontais, essa e essa, a gente consegue enxergar que tem um alfa aqui também. Então, esse ângulo aqui também é alfa. Por quê? Aqui é alfa, então aqui também é alfa. Né? São dois ângulos análogos, um paralelismo. E aqui é 90 menos alfa. Então, como essas duas retas também são perpendiculares, a gente acha que é alfa. E, ao mesmo tempo, então, agora a ideia é que a gente adote um sistema de coordenadas que existe um eixo aqui, né, que eu vou chamar de Ni, e um eixo aqui, que é perpendicular a esse, que é um Z. Só ter ali essa mesma orientação, a gente puder desenhar da mesma maneira que a gente desenhou lá na reta, adotando as mesmas regrinhas e a mesma simbologia. Então, a gente tem que trazer essas forças para esse sistema aqui. Um jeito mais fácil de fazer isso é a gente decompor. Então, tá aqui intuitivamente mesmo. Se aqui, novamente, é alfa, aqui ó, são ângulos opostos pelo verso, a gente enxerga um alfa aqui. E dessa mesma forma, aqui tem o 55, então essa força que teria sido decomposta numa força aqui nessa direção, né? E também nessa direção, que é a própria direção da barra. A gente tem o 55 aqui, o alfa aqui, a gente vai encontrar
um outro alfa aqui. Se essa força ela está olhando para cá, né, a força que estaria aqui, ela está olhando o ângulo, então ela é vezes o seno. Existe logo uma força de 33 que está aqui para cima. Então eu vou desenhar essa força aqui, é um pouco mais confuso de enxergar, mas novamente o que a gente está fazendo é decompor essa força de 55. E se a gente tem aqui tem que ter uma força para cá, né, nessa outra direção. Então vou desenhar aqui, daí a gente está olhando aqui o ângulo alfa, é no cosseno, então a gente vai fazer cosseno alfa vezes 55. Então 55 vezes 0,8, a gente vai achar uma força de 44 kN. Então até se a gente ver, né, a gente está usando esse sistema aqui que tem duas direções ortogonais entre si, né, perpendiculares entre si, a gente está fechando aqui esses dois vetores, né, numa base, e também que eles somados dão esse 55 resultante para a esquerda que a gente estava adotando. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui para esse 100. Esse 100 de novo, tipo, ele está para cá, então ele vai ter uma força aqui, que é análoga, e uma força aqui também, que vai somar e dar zero. Então, vou fechando esse, para ficar um pouco mais fácil de ver, né? Que aqui a gente olha o seno, então essa força aqui vale 100 vezes seno alfa, então esse daqui é uma força de 60 para cá. E do mesmo jeito aqui tem o cosseno, a gente vai fazer uma força de 80, que é 100 vezes 0,8. Então, aqui existem essas quatro forças que a gente achou nesse mesmo vértice. Mas ao mesmo tempo, voltando lá nas reações de apoio, a gente também tem uma força de 55 kN aqui para a direita. E ela também, vamos decompor ela já para facilitar um pouco nosso trabalho. Só reforçando aqui também que é de 20 kN por metro esse carregamento distribuído. Então, que nem a gente fez lá, esse 55, ele vai resultar num 33 aqui para baixo. E também num 45, num 44 aqui para cima. E o último passo que é legal de decompor é esse próprio carregamento. Então, se observar que esse ângulo aqui, todos eles são um alfa, né? A gente vai ter que pegar ele nesse sentido também. Então, ela vai ter uma componente que é para cá e uma componente que é para esse lado. Essa componente vai ser, então, de 12 no sentido ali perpendicular à barra. Então vai ter uma forcinha de 12 para baixo, 12 a cada metro, e de 16 para o lado. Justamente por conta do seno e do cosseno. Então, se a gente pegar esse um vetor aqui maior como um todo, aqui, né, tem um ângulo alfa, a gente tem aqui esse 20 vezes 12, que daria 20, né, vezes 0,6, que daria um 12 para cá, e daí vezes aqui um 0,8, que dá o 16 para cá, só ampliando o que é feito aqui. Então a gente já tem ali todas as forças que seriam necessárias para a gente trazer tudo o que está aqui, todas as forças que estão aqui, para esse novo sistema, nessa direção perpendicular e aqui no sentido da barra novamente. Vou somar tudo, né? Então fazendo essas duas barras que são análogas, a gente tem esse 60 para cá, um 44 para cá, ou seja, resultando em 16 aqui para cima, nessa direção Z. Daí a gente tem que somar também esse 33 com esse 80 que estão do mesmo lado, que resulta em 113 aqui para fora. Então, 113 de 80 mais 33. Aqui só somando porque eles estão aplicados. Eu vou desenhar também a força de 33 para cá e a força de 44 para cá. Ao mesmo tempo, já vou desenhar esse carregamento que ele está distribuído e fica um pouco mais fácil. Então, pensar que ao mesmo tempo que ele está para baixo aqui, ele vai ser algumas setinhas no sentido da barra e também perpendicular à barra. Seriam várias setinhas de um carregamento distribuído de 16
a cada metro. Então aqui 16, vou colocar por metro. E também no carregamento. Ele está aqui sendo aplicado na barra como um todo, nessa direção, né, com uma cortante, por assim dizer. E ele vale 12 no trecho inteiro. Então é 12 a cada metro. Lembrando que aqui tem 5 metros como um todo. E como tem um momento ele só vira do mesmo jeito, então não importa muito a orientação, né, o sistema que a gente está adotando. Então, feita essa tradução, acho que é um dos passos mais difíceis de a gente fazer. A gente consegue aplicar a mesma forma de pensar por esses trechos aqui que eram retos, né, onde tinha força cortante e força normal, e essa força aqui é normal a essa barra inclinada. E essa força aqui é cortante a essa barra inclinada. Então, vale ali a mesma técnica que a gente estava usando. Então, novamente, a gente volta para cá. Existe 113 aqui nesse ponto E. Então, é uma força aqui que é de tração. Então, mais 113, vou desenhar ela aqui para cima. De 113 mais 113. E se a gente ver, existe aqui uma outra componente que é normal, que é esse carregamento distribuído, a gente olhando só desse ponto para o resto da barra. Então, chegando aqui, a gente vai ter que encontrar esse 33 de algum jeito. E a maneira da gente pensar, né, que ele tem esse carregamento distribuído, então ele vai encurtando o valor da normal, né, ele vai diminuindo aos poucos o valor desse esforço normal. Então, de 113, ele vai fazendo uma conta aqui rápida, né, a partir desse valor menos esse 16 vezes os 5 metros da barra. Ou seja, ele vai diminuir de 80 kN no total. Isso daqui a gente vai encontrar nesses 33, que são o valor aqui mesmo pontual que a gente já conseguiria identificar. Então, vai acabar aqui como mais 33, desenhando aqui uma reta, melhor, aqui uma reta, fechando esses mais 33 que a gente encontra aqui embaixo. Tudo positivo. Então, novamente, né, a gente usa as mesmas regras. Aqui também a gente vai fazer um pensamento que é muito parecido. Então, pensando que essa ponta está solta, né, a gente está encontrando aqui um giro no sentido horário. Então, desenhando para cá também, a gente encontra aqui mais 16. É o valor desse ponto da cortante, né, nesse ponto aqui, perdão. E esse carregamento distribuído de 12, que também é um esforço cortante, a gente tem que considerar, ele causaria um giro no sentido anti-horário. Então, a gente está pensando, tá para cá, né, causando giro na barra do horário, mas aqui, se a gente considerar esse 16, estaria tudo puxando no anti-horário. Então, ao mesmo tempo que esse 16 seria positivo na convenção de sinal, esse 12 agora, a gente vai diminuir essa força como um todo. Então, considerando 5 metros abaixo de novo, a gente vai partir desse 16 e vai diminuir de 12 por metro ao longo desses 5 metros. Então, a gente vai encontrar esse menos 44. E é uma coisa que faz sentido, porque aqui a gente só está partindo de uma ponta da barra, a gente tem que chegar na outra, que a gente já sabe o valor, porque a gente calculou a reação de apoio, e vai estar coerente. E aqui nesse caso a gente sabe que está coerente, porque essa força de 44 está girando essa ponta da barra só no sentido anti-horário. Então, seria uma força negativa de 44, seria o esforço pontualmente aqui. Então, vou desenhar um pouco para cá, não vai ficar um pouco ruim, mas aqui daí vale menos 44. Daí, como ele é distribuído, né, vai ter essa reta inclinada em relação à própria barra, e vou fechar ela aqui. Vai ficar uma coisa um pouco estranha, e a gente percebe que existe um ponto em que a própria barra, né, é cortada, onde nesse caso a cortante valeria 0. Sempre que cortar, né, a cortante valer 0, a gente vai ter que achar esse ponto porque é um ponto de interesse. Normalmente o exercício mesmo já vai pedir, e você calculando esse ponto já ajuda bastante. Então, nesse caso, só fazer uma regra de 3 mesmo, calcular a semelhança de triângulos, e aqui a gente vai achar que esse ponto vale, né, daqui até aqui 1,333 metros. Então, aqui uma dízima, né, 4/3 de metro.
E por fim, a gente volta aqui para o momento, para calcular ele. Então, aqui está um pouco confuso e, querendo ou não, vai ficar mais confuso. Até vou desenhar aqui essa barra M só para a gente ver melhor como ficaria só ela sozinha. Ao mesmo tempo que a gente tem esse momento sendo aplicado 70 sozinho, a gente vê que o momento está tracionando essa parte de baixo aqui, então ele vai ser desenhado para baixo, aqui olhando só o ponto E. Agora, a gente tem que pensar também, né, na mesma lógica desse eixo aqui, que a área da cortante vai ser o momento. Então a área acumulada da cortante vai ter que equivaler ao momento num dado ponto. Novamente, então a gente vê que aqui ele vale 70 e existe essa força cortante no primeiro momento é 16, tracionando para essa direção. Então, se a gente pensar na barra, né, no meu braço, sendo a barra, ele está vendo uma força para cá, então aplicando essa força, vai tracionar mais ainda embaixo. Então, além desse 70, a gente tem que considerar essa áreazinha aqui. Então, essa área triangular vai ser uma área que é de 16 vezes esse 4 terços dividido por 2, né? Para justamente calcular esse esforço. Então, isso daqui vai dar 10,666, né? Uma dízima novamente. E a gente vai ter que somar com esse 70. Então, ao mesmo tempo que aqui a gente tem essa barra, no trecho aqui onde a cortante vale 0, a gente vai somar. Então, depois que a gente andar aqui 1,3333 metros, a gente vai achar que o momento fletor vale 80,666 kN. Então aqui, kN, perdão. E aqui é o momento máximo. Por isso que esse ponto justamente é zero, né? Já que o momento é a derivada do momento é a cortante. E por fim, a gente daí vai voltar ao momento. Então, pensando que existe essa área aqui que é negativa, a força que vai estar sendo aplicada do 1,36 para cá, ela vai ser resultado, né, numa cortante para lá, nessa direção. Então, se a gente pensar que o meu braço é a barra, essa força vindo daqui, ela vai causar um aumento em cima, ao mesmo tempo que a gente tem um de 80 aqui, e um 80 que está sendo aplicado para cá, causando um giro, né, para cá, tracionando essa parte de baixo. Ele vai começar a distracionar, então, tracionando em cima, e a gente vai calcular essa diferença, que é o que interessa aqui nesse ponto final da barra. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de 80, a gente vai subtrair essa área aqui. Essa área, então, que vai ser calculada, ela vai dar justamente esse valor de 80,666. Então, é essa diferença, né, que tem 5 metros. 5 metros menos esses 4 terços, a gente vai encontrar que vale 9. Mentira, vale 11 terços, vezes esse lado aqui, né, esse cateto do triângulo que vale 44, dividido por 2. E isso vai dar justamente 80,66. Então, a gente vai terminar de desenhar aqui encontrando o zero, que é o que a gente queria encontrar mesmo, já que não existe nenhum momento sendo aplicado justamente nesse ponto C. Então, a gente desenha, né, essas linhas aqui, geralmente, só para indicar a orientação, né, está perpendicular à barra. Mas vou desenhar aqui rapidamente só para ver como ficaria o diagrama, né? Existe essa região que ela se intersecta bastante, então vai daqui, sobe, depois zera de novo. Então, aqui ele vai 70. E aqui ele vai 80,666. E aqui ele vale zero. Tô desenhando aqui essas linhas, né? Ele não fica agradável, tipo, fácil para identificar, mas é assim que a gente tem que. E um último indicativo que eu poderia fazer é que essa curva aqui, ela é de segundo grau, já que esse carregamento aqui é distribuído. Então, para desenhar os esforços nesse trecho que é inclinado, a gente tem um passo a passo que é um pouco maior, ele é mais confuso, mas com calma e repetindo esse procedimento sempre,
a gente consegue achar ali com um pouco mais de clareza qual que seria os esforços, né, desenhando aqui certinho cada um deles.